A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 19. Já vimos que Ezequias pediu mais alguns anos de vida para o Senhor, depois da sua doença, e o Senhor lhe deu 15 anos, e nesse período nasceu Manassés, que foi o pior rei que houve, desde Roboão até os seus dias. Ezequias, o melhor rei, que mais temeu ao Senhor e fez a vontade dele. Manassés fez tudo ao contrário que Ezequias fez, tudo. Tudo que Ezequias fez de bom para o Senhor, ele foi lá e trocou e fez de mal ao Senhor. E, graças a Deus, depois de 50 e poucos anos, o Manassés também morreu. Agora, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então o neto de Ezequias, Amon, filho de Manassés, fez tudo o que o Manassés fez, contrário àquilo que o pai dele, Ezequias, tinha feito para com Deus. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai e serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido e se inclinou diante deles, assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. E mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei, Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro dos crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja que o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, só fez abominações ao Senhor. E agora Amon, o neto de Ezequias, reinou só 2 anos e foi assassinado. Agora Josias, filho de Manassés, filho de Amon, começa a reinar no reino de Judá. E nós já falamos que o reino do norte acabou, não tem mais. Agora é só o reino do sul, as 2 tribos, que é chamado reino de Judá ou reino do sul. Porque as outras 10 tribos já tinham encerrado o período de reis, com Tiglat-Pileser, quando o rei Peca acabou o reinado do reino do norte. Então nós estamos vendo o final agora do reino do sul. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gediba, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Graças a Deus que chegou alguém que faz a vontade de Deus. Uma coisa que chama atenção é que sempre é citado o nome da mãe dos reis, filha de fulano, filha de fulana. E Timóteo foi um servo do Senhor, que Paulo falou sobre ele, que desde a tenra infância você sabe as sagradas letras para te fazer sábio. Então a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, ensinou a palavra dele desde pequeno. Com certeza, a maioria desses reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, as suas mães não ensinaram, a sua mãe não ensinou o caminho do Senhor, de ser reto. Porque aqueles que aprendem com a sua mãe, o Senhor diz que ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Com certeza, aqueles que fizeram a vontade e aqueles que não fizeram a vontade de Deus têm uma influência muito grande pelos seus pais, principalmente pela mãe, que ensina a criança no caminho que deve andar. E agora Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo:
sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm a cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Hoje a igreja, o templo, é o povo de Deus. Naquele tempo, o lugar, a casa onde Deus se manifestava era o templo em Israel, lá em Jerusalém. E cada rei mau que vinha ia lá e estragava a casa e colocava abominações lá dentro. E cada rei que vinha que era temente ao Senhor ia lá e reparava, arrumava, restaurava, reformava aquela casa e limpava as coisas que não tinham nada a ver com o Senhor. Hoje esse templo somos nós, a igreja, o povo de Deus. Então hoje há muitos servos de Deus. Há aqueles que são maus servos, que estragam a casa, que causam fendas na casa, que destroem a casa de Deus, o povo de Deus. Mas há alguns, como Josias, que repara, que vai lá, que tem comunhão, que mostra o caminho para os irmãos, como é que se agrada ao Senhor, como é que se deve fazer a obra de Deus, com pureza e singeleza. Então hoje nós precisamos aprender com Josias, reparar as fendas da casa de Deus. Reparar as fendas da igreja, de todos os servos de Deus, porque só tem uma casa. A igreja são todos os filhos de Deus. Os carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, a coisa mais importante é a fidelidade. Quando nós somos fiéis, o Senhor entrega nas nossas mãos todas as suas riquezas, para que nós possamos administrar. Satanás, o querubim guardião, não foi fiel. Ele usurpou. Ele profanou a sua fidelidade contra o Criador e se tornou o diabo, Satanás. E hoje ele influencia toda a humanidade a se rebelar contra Deus e a segui-lo para a destruição, lago de fogo. E nós que cremos no Senhor, somos aqueles que somos encarregados por Deus, como pedreiros e carpinteiros, na obra de Deus, na casa de Deus, que não é templos físicos, mas é o povo de Deus. O Senhor nos envia até os seus filhos, para que nós possamos repará-los, levá-los para o caminho da vida, para o caminho da edificação, da volta do Senhor. Que o Senhor possa nos dar um coração como o de Josias, aquele que repara tudo aquilo que foi estragado pelos seus pais que não serviram ao Senhor. Amém? Senhor, hoje faça de nós pedreiros e carpinteiros fiéis na Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar na Tua casa. Mostra-nos, Senhor, aonde é que estão as fendas da casa. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, encargo, que o Senhor possa nos dar dedicação para repararmos todas as fendas da casa de Deus. Nos guarda, Senhor, das abominações, da idolatria. Senhor Jesus, tira do nosso coração esses corações malignos desses reis que não fizeram a Tua vontade. Mesmo diante, Senhor, de já ter visto a disciplina contra o Reino do Norte, continuaram fazendo as mesmas coisas que o Reino do Norte fez, trazendo idolatria, profanação no meio do Teu povo. Dá-nos um coração como o de Josias, Senhor, como o de Ezequias, que andaram nos caminhos de Davi, que fizeram segundo o Teu coração, a Tua vontade. Limpa, Senhor, todo o pecado que há em nós. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Vamos tomar Josias como nosso exemplo, Ezequias como nosso exemplo. Vamos andar nesses passos daquilo que eles fizeram que agradaram ao Senhor Deus. Deus te abençoe, louvado seja o nome de Deus. Amém.